Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. Eu sei que eu tinha parado de fazer esse podcast aqui, mas eu acho que eu preciso fazer esse episódio aqui para contar para as pessoas. Eu não sei como é que começa um episódio para falar sobre a morte da minha cachorra, mas eu decidi fazer esse episódio aqui para falar sobre a minha cachorra. Não sei se vocês sabem, se acompanham o meu Instagram. O Instagram ainda mostra minhas postagens, mas a Pretinha foi de Americanas, né? É foda, cara, porque eu falo desse jeito, assim, como se tivesse tudo normal, só que, tipo assim, é meu jeito de lidar com as coisas, entendeu? Quando a minha mãe faleceu, eu fiz piadas. Tem umas crianças gritando aqui. Saudade de escutar as patinhas da Pretinha em vez de um monte de criança gritando. Mas quando a minha mãe faleceu, antes mesmo dela morrer, eu já tentava fazer piadas sobre isso pra tentar já ir aceitando as coisas, né? Eu começava a escrever piadas já sobre a morte da minha mãe, antes dela morrer, pra eu tentar já pensar como lidar com a morte dela, né? Porque é um negócio difícil tu perder uma pessoa, um cachorro ou alguém, né? Um papagaio, se tu tiver. Não sei se pode ter papagaio em casa ainda, mas acho que pode. Tem uma pegada que já vi gente com papagaio em casa. Mas faz tempo que eu não vejo alguém com papagaio em casa. Mas então é isso, cara. A gente tem que tentar entender. As pessoas lidam com a morte de maneira diferente. Depois que eu perdi minha mãe, eu comecei a. Depois que tu perde alguém da tua família, tu entende que todo mundo morre. Tu entende que uma flor vai morrer, tu entende que o cachorro vai morrer, tu entende que o Uber que tu pegou vai morrer. Espero que não enquanto a gente esteja dentro do carro, senão ele não vai conseguir me avaliar depois. Mas todo mundo ao teu redor, todo mundo que tu vê na rua vai morrer algum dia. Então tu acaba lidando bem com isso. No começo é meio ruim, porque no começo tu sai andando na rua, olhando pra qualquer coisa que se mexe e pensando, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas a gente aprende depois que eu perdi minha mãe, eu aprendi a lidar um pouco melhor com a morte. Inclusive pra mim, de entender, tipo, beleza, cara, eu vou morrer. Então, às vezes eu tinha esse negócio de ficar bravo com uma pessoa, de ficar chateado com uma coisa, e eu penso, depois de um tempo tu entende que é muito tipo assim, cara, por que eu vou ficar bravo com uma pessoa se daqui a um tempo eu vou morrer, entendeu? Daqui a uns anos, eu espero. Mas é um pouco do negócio do estoicismo, né, que a gente fala, tu entender a morte, tu entende que na horizontal todo mundo é igual. Até rima. Mas a minha cachorra, a Pretinha, ela era um caso muito especial, porque a Pretinha, eu trouxe ela do Rio Grande do Sul pra morar em São Paulo. Quando minha mãe morreu, a gente tinha 3 cachorros lá. Os outros 2 eu matei. Não, o cara mata os 2 cachorros. Não, os outros 2 cachorros a gente doou pra enfermeiras da minha mãe. Pode que alguém corta isso aqui, foi a Luísa Mel vem atrás de mim. Não, os outros 2 cachorros a gente deu pras enfermeiras que estavam cuidando da minha mãe. E a Pretinha, como era mais a menorzinha, assim, ela era mais quietinha, eu decidi trazer ela pra São Paulo. Então eu trouxe a Pretinha em São Paulo em 2019. Minha mãe morreu em 2018. E aí, 2019 eu trouxe ela pra cá. E eu fiz isso porque minha mãe, quando ela morreu, não sei se eu já falei isso aqui, mas minha mãe ela escreveu uma carta pra mim quando ela morreu. No caso, antes dela morrer, lógico, né? O Chico Xavier fazendo a... Não, ela deixou uma carta pra mim, e nessa carta ela falava pra cuidar dos nossos cachorros. E uma vez ela me chamou pra... Quando a minha mãe foi me falar sobre o câncer dela, sobre a gravidade do câncer dela, ela me chamou pra sentar num restaurante. Eu falo isso no meu show solo, inclusive. Minha mãe me chamou num restaurante pra me falar todas as coisas que era pra fazer. E uma das coisas era, cuida dos nossos cachorros. Então eu trouxe a Pretinha pra cá com a ideia, tipo assim, beleza, mãe, eu vou fazer essa parte agora pra ti. Tu pagou minha faculdade? Eu alimento um cachorro. É um pouco... São valores um pouco diferentes, um pouco mais caro pagar uma faculdade. Mas eu falei, eu vou cuidar da minha cachorra. E aí eu trouxe minha cachorra pra cá. 2019, né, a Pretinha. Eu morava indo com outros comediantes. Então a gente tava numa fase... que tava todo mundo lá, então sempre tinha alguém em casa e coisa assim. E só que com o passar do tempo, 2021, a gente se mudou. Todo mundo foi pra morar sozinho, né, em algum lugar. E aí quando a gente foi morar sozinho, eu vim morar sozinho, trouxe a Pretinha.
E aí eu comecei a morar sozinho com a minha cachorra. Então ela tava numa fase que ela ficava muito mais sozinha, assim, às vezes. Lógico que eu sempre ficava em casa à tarde com ela, mas ela tava numa fase mais sozinha. E aí passou um tempo, minha cachorra começou a ficar. 2023, a Pretinha, ela começou a emagrecer um monte, assim. Aí eu não sabia o que tava acontecendo. Aí eu fui fazer um exame de sangue pra ela fazer limpeza de tártaro. Porque ela não tinha aprendido a escovar os dentes ainda. Então eu fiz uma limpeza de tártaro e aí eu descobri que ela tinha um problema renal. O problema renal, às vezes ele é muito pesado, entendeu? Às vezes ele, tipo... Às vezes ele já vem, o cachorro, tipo assim, morre em 10 dias, mais ou menos. Mas a Pretinha, ela não tava comendo, porque ela tinha o problema no renal, então quando subia a ureia dela. Quando sobe a ureia, o cachorro, ele começa a ficar meio mal. E aí ele acha que o que deixou ele mal é a comida que ele tá comendo. Então ela parava de comer e por isso que ela emagreceu. Aí eu cheguei numa fase da minha vida que eu comecei a fazer marmita pra ela. Todos os dias, assim, sabe? E aí tinha que fazer marmita pra ela, fazer tudo certinho, marmita pesada e não sei o que. Aí ela comia arroz com carne, legumes, sei lá. Aí dava o negócio da ureia subir, aí ela parava de comer. Aí eu tinha que fazer massa. Então, tipo assim, de 2023 até agora, a minha vida tava muito em função dela, assim. Era tipo assim, era todos os dias eu tentando adivinhar o que ela queria comer. E porque ela não falava também, né? E teve uma época que, em 2023, ela ficou surda. Cara, minha cachorra é aquele... Como é que é do... Que tinha no Melhores do Mundo, Joseph Klimber, que falava, né? O cara perdia o braço, perdia a perna, ficava surdo, fanho, mudo. Então ela ficou surda e... Então nem escutava mais, ela não conseguia escutar, assim, entendeu? Então ela só via as coisas e meio embaçada também, que ela tava meio fodida do olho também. Cara, minha cachorra ela tinha virado um peso de porta no final, igual o Joseph Klimber. Não, aí ela... Então eu fiquei muito em função dela a minha vida inteira. Então chegou numa fase da vida, cara, que... Eu ia viajar, mas eu já ficava meio preocupado com ela. Eu ia viajar fazer show. Geralmente quando eu viajo, eu tento fazer vários shows. Então eu tava fazendo menos shows de viagem, já pensando nisso aí. Putz, eu vou viajar, ela vai ficar na casa de alguém, aí ela não vai comer direito, aí ela, sei lá, vai ficar mais magra. Aí é sempre uma preocupação. E aí ela foi ficando velhinha, assim, cara. Só que o que aconteceu foi que ela tava indo bem, ela tinha recuperado todo o peso dela já. Só que ela chegou numa fase que ela começou a parar de comer de novo. Aí a veterinária falou, vamos começar a dar um soro nela. Que o soro ajudava a equilibrar a ureia. Aí a gente começou dando soro, tipo, uma vez por mês, mais ou menos. E aí ela ia lá, tomava o soro, voltava pra casa. Aí eu ficava com uma bola, assim, de soro andando, assim. Ficava gorda de novo. E aí ela voltava a comer normal. Só que o problema é que tu vai passando o tempo, o problema renal, ele vai piorando a vida do cachorro, né? Com o tempo, assim. E aí o que aconteceu? Ela começou a ter que diminuir esse intervalo de tempo entre um soro e outro. Então foi pra um mês, foi pra 15 dias. Aí foi indo pra 15 dias. Aí foi passando o tempo e ela começou a ficar um pouco meio lelé da cabeça, assim, sabe? Ela tinha a mania de ela ficar aqui cheirando a porta o tempo inteiro. Então ela ficava... Quando ela tava em casa... Quando eu não tava em casa, geralmente, ela ficava cheirando a porta esperando eu chegar. Só que chegou numa fase que eu tava em casa, do lado dela, minha porta é aqui. Eu tava do lado dela e ela ficava cheirando a porta, esperando eu chegar. Aí ela ficava cheirando a porta, aí ela olhava pra trás, ela me via e eu ficava tipo assim, ô, tô aqui, velho. Aí ela ficava tipo, caralho, por um momento eu achei que tu tava fora. Então ela começou a ficar meio doidinha na cabeça, assim, sabe? Porque o problema o renal, ele começa a ir pro sistema neurológico do cachorro, então ele começa a ficar meio lelé da cuca, assim, meio drogadaço, sabe? Ela tava bem drogada, assim, uma época. Então ela, tipo assim, não entendia direito, mano, o que tá acontecendo aqui?
E aí a gente começou a ter que diminuir cada vez mais esse negócio do tempo de fazer o soro nela. Aí começou a ficar semanal o soro, né? E aí com o tempo que foi piorando. E ela começou a, tipo... As únicas coisas que ela gostava de fazer era passear e dormir. Só que ela começou só a dormir. Ela, tipo assim, ela ia passear, ela tinha a vontade de passear, assim. Porque, tipo assim, quando eu morava no Rio Grande do Sul com ela nunca tinha passeado na vida. Então, tipo assim, a gente tinha nossos 3 cachorros lá, ela só conhecia o ânus dos 3 cachorros. Então ela só cheirava cheirou, tipo, uma vez cada cu, ela desistiu. Assim, ela falou, beleza, só cheirei 3 cu aqui, agora eu fico de boa. Não preciso mais cheirar pra lembrar. Só que aí chegou aqui em São Paulo, aí eu comecei a passear com ela. E aí ela começou a descobrir, cara, que tinha muito cu no mundo pra ela cheirar. Então ela ia cheirando, todos os dias ela encontrava um cu novo pra cheirar. E pra ela, tipo assim, não sei se era a diversão dela, não sei se ela tinha um fetiche nisso, mas ela, tipo assim, ela gostava pra caralho de cheirar cus de cachorros. E aí a gente ia junto, eu ia junto com ela também, às vezes cheirava também, mas Mas ela... Mas então, tipo assim, foi um estalo na cabeça dela quando ela conheceu o negócio de passear. Tanto que quando ela escutava ainda, eu falava a palavra passear, tipo assim, ela praticamente cansava antes de sair de casa pra passear, porque ela ficava muito feliz. E aí chegou numa fase que foi passando o tempo dela piorando, é que ela não conseguia mais caminhar direito. Ela, tipo assim, ela conseguia caminhar, só que ela ia muito devagar no tempo dela. Então, tipo assim, ela tinha vontade de passear. Eu pegava a coleira e balançava, ela dava, tipo, 2 pulos. Ela já tava cansada. Chegava na portaria do prédio, ela já, tipo, tava, tipo, mano, caralho, já cansei já aquilo. E aí tu começa a ficar triste com a tua cachorra, cara. E aí ela começa a não comer. E aí tu começa a ficar, tipo, meio paranoico. Porque tu fala, caralho, mano, eu tô tentando fazer de todos... Tinha vezes que eu tinha um buffet de comida pra ela. Tinha, tipo assim, um pote com ração, um pote com ração e carne, um pote com arroz e carne, um pote com arroz e frango, um pote com massa e carne de porco. Tipo assim, tinha um rodízio pra ela que eu ia servindo pra ela toda vez. E aí tu fala, caralho, ela não tá comendo, cara. E tu começa a ficar, tipo, desesperado. Porque tu fala, caralho, eu tô tentando de tudo pra minha cachorra. E aí tu começa a ficar, tipo, caralho, mano, se eu tivesse um filho agora, não sei o que eu ia fazer. Porque se o meu filho não come, cara, tu fica, tipo, porra, mal demais, né? Porque tu não consegue entender, o filho não fala contigo. E aí E aí cada vez foi piorando mais o negócio dela, cara. E aí tu já começa a ficar meio paranoico. Daí tu começa... Tipo assim, eu quando tinha outros cachorros, quando eu morava com a minha mãe, com meu pai... Tipo assim, quando batia a idade do cachorro, eu não via. Eu não ficava olhando o cachorro... Tipo assim, mano... Chegou numa fase que eu não sei se eu quero ficar tão perto dele, porque é capaz dele morrer do meu lado aqui. Então eu não sabia como lidar com isso, tá? Então eu não sabia nem o que fazer quando o cachorro morresse. O meu maior medo era minha cachorra morrer na minha casa. Porque eu não sei pra quem ligar, entendeu? Teve dia que eu tava pesquisando, tipo assim, só pra eu saber o que era. Eu ficava, tipo... Como se tivesse acontecido. Tipo, cão morreu 24 horas. Pra ver, tipo assim, tem um site que fala, seu cachorro morreu? Relaxa, ligue pra mim que eu resolvo tudo. Não tem um cara assim, um Better Call Saul dos cachorros, eu acho. Tu liga, o cara vem aqui, eu não, relaxa, eu faço aqui tudo, eu tiro isso aqui. Então, meu maior medo era eu chegar em casa e ver a minha cachorra, tipo assim, estirada no chão. E ela começou a ficar numa fase ruim, assim. Teve uma época que ela convulsionou na minha frente. E aí foi, cara, tu viu um cachorro convulsionar na tua frente, é horrível, porque ela tava, tipo, parada normal, sentada. Aí daqui a pouco ela simplesmente se esticou inteira. Tuf, e começou a balançar assim. Eu falei, cara, o que eu faço? Onde é que eu aperto? Eu tenho que segurar a língua, eu tenho que fazer respiração boca a boca, o que eu faço? E aí eu não sabia o que fazer com a minha cachorra. Aí ficou tipo uns 30 segundos assim. E a mulher falou que às vezes é pro negócio do problema renal dela, começa a ficar piorando, vai pro sistema neurológico, vai pra cabeça e dá uns negócios assim, né? E aí tu começa a ficar preocupado, porque eu não tinha ninguém pra fazer nada. Eu não sabia pra quem ligar se acontecesse alguma coisa, eu não sabia o que fazer. E aí ela foi piorando, né? Aí o que começou a... Ela tava piorando, tipo, de uma fase, de maneira... Tava indo devagarzinho, assim, sabe? Quando vai passando cada dia, tu fala, beleza, ela piorou um pouquinho nisso aqui, um pouquinho nisso aqui. Só que teve um dia, cara, que eu fui no dentista. Foi quinta... Foi quinta passada, eu acho. Quinta passada, acho que foi. Não, né? 2 quintas pra trás. Faz uns 15 dias, mais ou menos. Eu cheguei
eu fui no dentista, quando eu voltei pra casa, eu abri a porta e ela não tava deitada na cama. Aí eu já fiquei tipo, ufa, ainda bem, ela deve estar comendo. Aí eu falei, cara, quando a minha cachorra ela me via correndo, ela tinha um negócio, tipo assim, quando ela me via... Quando ela tava comendo e ela me olhava, ela parava de comer. Talvez a cabeça dela tava meio doidinha, ela esquecia, tipo, o Luca, e ia lá e esquecia de comer. Então teve um dia que nesse dia, eu cheguei em casa, eu não vi ela na caminha dela, eu pensei, ela deve estar comendo. Aí eu passei abaixado por trás dela, e fui tomar banho. Quando eu voltei, eu olhei pro lugar da comida, ela não tava comendo. Aí eu olhei pro chão, ela tava, tipo assim, esticada no chão, assim. E toda cagada. Aí tu começa a falar, mas minha cachorra virou uma avó agora. Aí eu, tipo assim, mano, o que aconteceu? Será que convulsionou de novo? O que aconteceu? Aí eu fui lá, juntei ela, assim, eu levantei. Ela não tava chorando nem nada. Eu só levantei ela. Quando eu levantei ela, ela não conseguia ficar em pé. Tipo assim, as patinhas dela escorregavam, sabe, pros lados, assim. Aí eu falei, caralho, mano, acho que ela desaprendeu a comer, a caminhar, sei lá, o que aconteceu. Tipo uma mulher na minha cidade, uma vez tomou aquele chá de fita, sabe, esse chá de cogumelo, sei lá o que os caras tomavam. E aí ela ficava com a mentalidade de 8 anos, assim. Eu falei, mano, minha cachorra tomou um chá de cogumelo aqui, que ela desaprendeu a caminhar. E aí, tipo... Aí eu botei ela na cama e ela não conseguia caminhar o dia inteiro, assim. Ela levantava, escorregava. Levantava, escorregava. Aí eu botei a comida do lado da cama dela, a água do lado da cama dela. Eu segurava ela pra comer, assim e tal. Aí ela passou o dia inteiro assim. Aí na sexta-feira, ela começou a caminhar um pouquinho. Devagarzinho, assim. Só que aí eu levava ela pra passear na rua, ela não tinha força pra caminhar na rua. Eu falei, mano, tá começando a piorar de uma maneira difícil, né? E aí eu não sabia o que era, assim. Aí a gente foi levando. Aí eu fui fazer show à noite. Quando eu voltei, ela tava deitada no chão do meu quarto. Porque ela foi até o chão do meu quarto, escorregou e não conseguia levantar mais. Eu falei, caralho, mano, agora tá começando a ficar preocupado. Porque antigamente eu não tava viajando por causa dela. Eu falei, putz, tá velhinha agora pra ela ficar sozinha com alguém, ficar em algum lugar. Não vou viajar pra fazer show. Só que aí eu comecei a falar, caralho, agora ela tá... Eu não consigo mais... Até pra sair de casa, agora eu fico preocupado agora pra fazer show aqui em São Paulo. Minha cachorra tava precisando de alguma coisa, eu não sabia o que ela tava precisando. Talvez ela tava precisando de growth suplemento. Brincadeira, o cara fazer uma propaganda agora no meio da tristeza. Ai, cara. Eu faço essas piadas pra não ficar... pra não ficar triste, cara. É foda. E aí, cara... Aí começou a ficar pior, assim, aí ela ia no veterinário, tomava soro, voltava pra casa, só que não tava mais melhorando. Não tava, tipo assim, antigamente ela tomava o soro, já dava uma melhoradinha, logo em seguida ela voltava a comer, só que não tava mais tendo isso. Tava tomando soro e não tava voltando nada ao normal. Ela tava ficando ainda pra baixo, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E aí a gente foi a semana passada inteira nesse jeito. Ela tava tomando soro praticamente todo dia e não melhorava, não comia, ela não tava comendo nada, assim, nada. E aí ela caminhava aqui em casa, ela caminhava um pouquinho, aí se escorava na parede. Aí ela ficava, tipo assim, ficava um tempinho, aí ela dava mais uns passos, se escorava na parede de novo. E aí a gente começou a ficar meio, tipo, cara, não tem mais... Tá chegando uma fase que... eu não sei mais o que fazer, entendeu? E eu não sei como é que... Eu não sabia como é que funcionava, tipo assim... Quando que eu sei que é o momento de fazer a eutanásia na minha cachorra? Como é que tu decide isso, entendeu? Se ela der 3 passos e meio, não precisa. Tipo assim, tu não sabia o que fazer. Aí tu fica, tipo... E aí eu levei na veterinária, a mulher falou, ela não tá sofrendo, mas ela tá chegando numa fase que... Por ela não comer, ela vai começar a sofrer mais. Vai começar a sofrer, no caso, né? Tipo assim, ela já tá ficando fraca, no caso. Aí teve um sábado que eu fui na veterinária. Foi outra veterinária que foi fazer o soro nela só. E aí eu levei ela lá, cara, ela tava, tipo, muito pra baixo, assim. Ela tava, tipo, mole também. Eu levava ela no colo pro veterinário. E ela tava, tipo, fraca. Eu falei, caralho, mano, tá... Aí a mulher... Tanto que a mulher falou com a outra veterinária que tava cuidando da pretinha. Falou, olha... Ela chegou assim, aqui, assim. E aí a veterinária da pretinha falou, olha...
pelo que ela me descreveu, se ela tivesse continuado daquele jeito ali, a gente tinha que já fazer na segunda-feira. Mas ela foi na segunda-feira lá, ela não tava, tipo, bem, mas ela também não tava tão mal igual ela tava no sábado. E a gente começou, ela falou, ó, vamos esperar mais um tempo, assim, né? Porque a Pretinha, ela tinha vontade de fazer as coisas ainda. Isso que é foda, cara. Tu tem um cachorro que ela tem a vontade de fazer os negócios. E aí tu fica, tipo, pô, a cachorra, tipo assim, ela tem a vontade, mas ela não consegue fazer. Então é muito ruim tu lidar com isso, assim. E aí... Só que, ao mesmo tempo, ela não tava comendo. Então tu começa a ficar, tipo, caralho, mano, o que tem que fazer? Ela não come nada, nada, nada. E aí tu vê ela emagrecendo, começa a ver os ossos dela aparecendo aqui. Ossos. Aparecendo, assim. Então não sabia porque ela tava ficando magra. Porque ela não tinha o hipercalórico da Grosso. Não, aí ela... Aí foi passando alguns dias. Aí, na quarta-feira ela foi lá, tomou soro. Aí ela falou, vamos esperar até sexta-feira. E aí sexta-feira a gente vê o que a gente faz, né? Aí chegou na quinta-feira ela tava muito fraca. Muito fraca assim mesmo, assim, não conseguia fazer nada. Aí eu falei, olha, falei pra veterinária, acho que talvez seja um momento dela já também, né? Já tá numa fase que não precisa. E aí a veterinária falou, ó, não consigo fazer hoje isso, vamos deixar pra amanhã. Só que, cara, é um sentimento, tipo assim, mesmo sabendo que a minha cachorra tava velha, ela tinha 16 anos, então um outro motivo de eu não estar tão mal por isso é porque, tipo assim, 16 anos, quase 16 anos ela tinha, é uma idade muito velha pro cachorro. Se ela tivesse 8 anos e tivesse esse problema, eu falar, caralho, eu fiquei mal, porque acontece, pô, na metade da vida dela. Mas não, um cachorro com 16 anos é tipo tua avó morrer com 105 anos. Tu fala, caralho, não tem porque eu ficar tão triste que a avó se foi, porque já chegou a idade dela, né? A minha mãe eu fiquei triste porque a minha mãe morreu com 54 anos. Aí tu fala, pô, tinha mais tempo de vida, né? Mas ela... Mas aí chegou na sexta-feira, só que a sensação é ruim. Mesmo eu sabendo que chegou no dia da minha cachorra, chegou na fase que ela não tinha mais como viver, é muito ruim, cara. Tu marcar um horário pra matar a tua cachorra, entendeu? Essa é a parte extrema, porque, tipo assim, se fosse tipo assim, ela tá mal aqui agora, beleza, traz ela aqui que a gente faz. Não, tu agendar um horário. Não, amanhã às 2 horas eu levo minha cachorra aí pra vocês fazerem a eutanásia. Porque tua cabeça fica tipo assim, caralho, mano, que bosta, assim. E aí, chegou na sexta-feira, eu tinha que levar ela lá. 3 horas da tarde. Quando era 2h30, começou a chover muito em São Paulo. Tipo assim, muito. Aí tu já começa tipo assim, mano, isso aqui é um recado pra eu não levar ela. Que se chegar 4 horas da tarde, ela vai voltar como se ela tivesse 5 anos de idade. Aí eu falei, cara, putz, chegou 3 horas, eu tive que levar ela lá, cara. Realmente triste, assim, tu levar. Porque eu tive que levar minha cachorra no colo. Aí tu vê tua cachorra, tipo, saindo de casa e fala assim, mano, talvez é a última vez que tu... Talvez não, é a última vez que tu vai ver o elevador, entendeu? O elevador é uma coisa, tipo... Não sei se você sabe, o elevador é doido. Os cachorros não entendem como é que funciona o elevador. Porque o elevador, ele não entende como é que é o processo do elevador. O cachorro, ele não entende que tu tá descendo pra outro andar. Na cabeça do cachorro, ele entra no elevador, tu fecha a porta, abre, é outro lugar. Ele acha que é tipo uma máquina do tempo, entendeu? Então é muito doido pro cachorro isso. Então minha cachorra, eu falei, putz, é a última vez que ela vai pegar o elevador. Aí eu tive que levar minha cachorra, tipo, no braço, com chuva, com um guarda-chuva, assim, levando ela com uma mão, assim, na chuva. Parecia cena de filme, tipo, eu vou levar minha cachorra agora pra eles fazerem eutanásia nela. Aí tu chega no veterinário, assim, tá todo mundo meio que já sabe o que vai acontecer. Então, tipo assim, eu cheguei, tipo, tentando ficar, tipo, tranquilo, sabe? Não, trouxe aqui a mocinha, falando, tipo... E o pessoal, todo mundo, tipo... tudo bem. E eu, tipo, tentando, cara, não fica triste, não fica triste. E aí, cara, foi uma coisa que me bateu no coração, foi que quando eu cheguei lá, tava a filha da dona. Só que a filha dela era uma filha de
Devia ter uma criancinha, tipo, de uns 6 anos. E aí ela viu a pretinha, ela se apaixonou pela pretinha, assim. Ah, e ela ficava falando, ai, que bonitinha, olha só, tá velhinha, não sei o quê. E eu ficava, tipo, olhando assim, tipo assim, cara, daqui 10 minutos ela não vai mais conseguir ver a pretinha na vida, entendeu? E tu começa a ficar mal. Aí eu comecei a ficar mal no lugar, que eu falei, caralho, cara, a criança, ela se apaixonou por um cachorro que tem mais 5 minutos de vida. E aí tu fica, tipo, mal, porque, porra, imagina, tu conhece o amor da tua vida, dá 5 minutos ela é atropelada. Sabe? E aí a criança ficou tipo, ai, que ela é linda, eu amo ela. Ela falava, eu amo ela. Fala, mano, não fala isso, cara. E eu, tipo assim, por favor, não fala isso. Não fala. Vai fazer mal. Quando tu souber o que aconteceu com ela. Aí quando chegou 3 horas da tarde, o cara falou, ó, pode subir lá. Aí tu começa a ficar, tipo... Aí tu pega... Eu peguei ela no colo, assim. Aí tu sobe, assim, meio triste no lugar, né, cara? Aí a veterinária falou, e aí, não melhorou? Eu falei, putz, tá a mesma coisa, assim, né? Aí ela falou, o que tu acha, então? Eu falei, acho que tem que ser feito, né? Já começa a ficar aquele clima meio estranho, assim, a pretinha, tipo, escorada no lugar. Aí ela fala, tu como é que tá? Eu falei, tô tranquilo e tal, tentando, tipo assim, só esquecer, assim, tudo, assim, sabe? E tu fica tentando, tipo assim, cara, só seja forte agora. É muito difícil, assim. Aí eu tentei não olhar no olho da pretinha também. Tipo, eu já tinha olhado no olho dela por quase 16 anos. Eu falei, cara, não tentando só não. Aí ela falou assim: tu quer ficar aqui pra ver? Aí eu falei, não quero. Não quero ficar. Eu não quero ficar. Eu não fiquei, cara. Tem gente que fala, eu gosto de ficar, fiquei até o final pra ela ver que eu tava ali com ela. Tipo assim, não. Quando a minha mãe morreu, no velório dela, eu só vi ela de longe. As pessoas falam, cara, por que tu só viu a tua mãe de longe no velório dela? E eu falo, cara, a minha mãe, tipo assim, ela era um exemplo de uma pessoa forte pra mim. Então a minha imagem, na minha cabeça, era de uma pessoa forte. Minha mãe, pô, ela trabalhou, me deu tudo que eu podia, sempre isso pra eu pagar, pra ajudar nos meus estudos, ajudar minha vinda pra São Paulo. Então minha mãe, eu tinha essa visão, minha mãe é uma pessoa forte. Então a última coisa que eu quero ver é. Eu não quero ter a última imagem da minha mãe dela de uma maneira frágil, entendeu? Eu não quero ver minha mãe, a última vez que eu vou ver ela, é ela, tipo, num caixão. Sem contar que, tipo assim, os caras colocaram uma roupa na minha mãe horrível no velório dela. Minha mãe, ela não usava maquiagem, os caras encheram ela de maquiagem. Tipo assim, se a minha mãe se visse no velório dela, ela ia, tipo, ficar brava, entendeu? Ela é tipo, mano, o que vocês fizeram comigo, velho? Olha essa roupa aqui da Renner, velho. Vocês botaram uma roupa da Renner em mim. Então, tipo assim, eu não queria ver minha mãe de numa posição vulnerável. E eu pensei a mesma coisa que a Pretinha. A Pretinha, pô, ela foi uma cachorra que, pô, 16 anos. E até o final, ó, tanta mulher falava, ó, ela tem a vontade de fazer as coisas ainda. Eu falei, eu não quero ver a minha cachorra vulnerável, entendeu? Então eu falei, não, eu não quero ver a minha cachorra, tipo, ficando mole na minha frente. E sem contar que, tipo assim, eu pensava por um tempo, depois me falaram que não acontece isso, mas eu fiquei com muito medo, tipo assim. Imagina, os caras vão dar a injeção nela, e aí, tipo assim, quando o cara. Quando a pessoa coloca a injeção nela, do nada ela, tipo assim, ela olha pra minha cara, tipo. Com uma cara, tipo assim, mano, por que, velho? Não. Aí eu falei, cara, eu não posso ver minha cachorra me olhando enquanto isso acontece. Então eu falei, não quero ver. Aí a mulher falou, então se despede da cachorra. Putz, quando ela falou despede, aí eu fiquei frágil. Aí eu, tipo assim, puta merda, velho. Aí tu vai lá, tipo assim, puta merda. Aí eu não sabia se eu fazia vozinha de cachorro que as pessoas fazem, porque minha cachorra é surda também, então não adianta nem eu fazer vozinha com ela. Aí eu só dei um beijo nela, assim. Aí eu abracei a veterinária e saí. Ela falou alguma coisa que eu... Aí eu comecei a chorar pra caralho no lugar. Só que, tipo assim, aí tu se despede da cachorra. Aí eu começo a chorar. Aí eu desci as escadas. Depois que eu desci as escadas, eu chorando, tinha que pagar.
Sabe como é que é triste, velho? Sabe como é que é triste tu tá chorando e tu tem que pagar R$ 1.600 chorando? Aí tu tá tipo assim... eu não sabia o preço. Então tava eu tipo assim, chorando. Aí eu falei, tem que pagar, né? Eu tipo... Pô. Eu falei, quanto que é? O cara falou, procedimento, isso que dá R$ 1.600. E eu, tipo assim... Aí na minha cabeça eu não entendia mais se eu continuava chorando pela pretinha ou pelo valor. Aí eu comecei, tipo, mano, o que eu faço aqui? Aí eu... Dá pra parcelar aqui e tal? Aí ele falou, dá pra parcelar no Pix. Falei, tá bom, então. Então, duas de 800, então. Aí eu chorando e o cara... eu chorando e o cara... É o CNPJ. Aí o cara fala, eu chorando, tipo assim, e o cara falando CNPJ. E eu anotando aqui assim. 1.000 contra 10. Só que aí depois que tu confirma o negócio, depois que tu confirma o pagamento, tu tem que fazer reconhecimento facial. Tu tem que fazer o reconhecimento facial pra confirmar o pagamento no banco, no Bradesco. Só que aí tu tá chorando, mano. Então, tipo assim, o reconhecimento facial não te reconhece tão bem, então tu tem que ficar, tipo... tu tá muito triste. E aí tu tem que ficar, tipo, tentando fazer uma cara normal. Tipo, tu tá chorando pra caralho e tu fica, tipo... tentando fazer uma cara normal pra ele reconhecer o pagamento rápido. Cara, é triste, cara. Eu fiquei chateado, só que ao mesmo tempo eu ficava tipo, caralho, mano, olha essa coisa que a gente tem que passar. Puta merda, você tem que pagar um negócio depois do teu cachorro morrer, é triste demais. Mas é foda, cara. É foda, o cara acostuma, cara. Tipo assim, hoje eu já tô mais tranquilo aqui em casa. Mas eu sempre tinha o negócio de chegar em casa, eu abria a porta devagar, porque a pretinha sempre tava com o nariz cheirando a porta. Então, nos 2 primeiros dias, assim, eu abri a porta, tipo, devagarzinho, assim, pra falar, caralho, não tem, velho, não tem. Aí o lugar que fica a caminha dela aqui ficou agora um espaço gigante, parece é só um corredorzinho, mas parece que é um espaço gigante. Eu fico, caralho, tem um espaço que eu não conhecia aqui. Então eu tava acostumado, tipo assim, eu tô mexendo no computador e eu olhava pra ela sempre. Aí tu olha e não tem nada, tu começa a ficar, tipo... Então é foda, cara. Mas é triste. Aí quando ela morreu, eu fui postar no Instagram. Eu fiz a pior postagem do mundo. Fui postar nos meus stories. Falei, pô, vou colocar pra avisar pras pessoas que a Pretinha morreu, porque as pessoas gostam muito da Pretinha. Falei, pô, pras pessoas saberem que ela morreu, eu vou colocar um videozinho dela e vou colocar, tipo, uma piadinha, tipo assim, sabe quando os caras colocam a data que a pessoa nasceu e quando ela morreu? Eu coloquei, tipo, 1930, 2025. Como se ela tivesse nascido em 1930. Só que aí eu peguei um vídeo dela, eu falei, pô, não vou... Como eu falei, eu não gosto de ver minha cachorra vulnerável. Eu falei, eu vou colocar um vídeo dela de quando ela tava muito feliz. Aí eu coloquei um vídeo dela saltitando e coloquei 1930, 2025. Aí eu postei o vídeo, só que as pessoas não entenderam que isso era que ela tinha morrido. Então tava todo mundo tipo assim, nossa, ela tá saltitante hoje. Nossa, ela ficou muito feliz do nada, o que aconteceu? Todo mundo mandando mensagem, tipo assim, comentando. Eu falei, cara, aí eu tinha que falar para as pessoas. A pessoa, tipo, nossa, ela tá feliz, saltitante. Aí eu tinha que falar, não, ela morreu. Aí ficava só um puta clima bosta, sabe? Então Então aí eu falei, cara, preciso postar. Aí eu fiz uma postagem no feed. Assim, eu não queria nem postar no feed, assim, mas como as pessoas gostavam muito da Pretinha, então eu tive que precisava falar pra alguém, né? Senão ia ficar pior ainda, tipo, tu não avisar pra ninguém que ela morreu. Mas é isso, cara. Ela morreu na sexta, eu já fui fazer show, assim, também pra tentar descontrair um pouco, assim. Mas como eu falei, eu tô bem tranquilo, cara. As pessoas me mandam... lógico que eu tô triste porque minha cachorra morreu, né? Mas as pessoas me mandam um monte de mensagem. Tá bem, cara, não sei o quê, não quero te ver mal e tal. E eu agradeço as pessoas que mandam essas mensagens, só que ao mesmo tempo, tipo assim, como eu falei, ela tinha quase 16 anos, cara. Então eu tô tranquilo, porque eu sei que ela teve uma ótima vida, ela viveu bem, assim, entendeu?
Às vezes eu falei para um amigo meu, tipo, tava mandando mensagem toda hora, mano, tá bem, tá bem, tá bem. Eu falei, cara, eu tô começando a ficar mal de tu perguntar se eu tô bem, porque eu estou bem e aí eu me sinto mal de não estar mal. De não estar tão mal, no caso. Então, mas eu tô bem, cara, eu tô vivendo a vida. Eu acho que é são trocas, né, que a gente faz. A gente, por exemplo, a minha cachorra, agora que eu não tenho mais minha cachorra, por exemplo, eu consigo fazer coisas que eu não fazia antes. Eu consigo viajar agora. Lógico, eu não matei ela pra poder viajar. O cara vai lá e tem como acabar com ela hoje, que tá uma passagem baratinha aqui pra Nova York. Não, mas, por exemplo, eu não tava viajando mais, por exemplo, pra ver meu pai. Vou conseguir viajar agora pra ver ele com mais frequência agora pro Rio Grande do Sul. Fazer shows. Então são trocas que a gente acaba fazendo na vida. Fecham algumas portas, abrem outras. Mas é isso aí, eu fiz esse podcast só para as pessoas estarem cientes de o que aconteceu, como eu estou e como está a Pretinha. Eu agradeço pessoas que escutavam esse podcast aqui, pessoas que não escutavam, mas estão escutando esse episódio aqui também por gostarem da Pretinha. E eu tô numa fase que eu tô tentando pensar o que fazer da minha vida agora, entendeu? Em relação à criação de conteúdo, tentei fazer algumas coisas assim, não me agradaram tanto. Tô tentando procurar coisas novas pra fazer. Aqui pelo canal do YouTube, ou criar um canal novo. Pensando em conteúdos pra fazer, que eu ainda não pensei em um que eu fique empolgado de fazer. Mas, muito obrigado às pessoas que escutavam esse podcast. O Instituto Pretinha não existe mais, mas agora sim eu posso falar. Temos Growth Suplementos. Se tu quiser apoiar, porque o Instituto Pretinha, como eu falei, vocês apoiavam ele, mas ela deixou algumas dívidas aqui. Que esses R$1.600 foram pro Instituto Pretinha também, que ela se foi e deixou pro meu nome agora. Então, se tu quiser comprar suplementos e me apoiar, use o cupom LUCA no site da Growth Suplementos. Lá tem vitaminas, suplementos, creatina, pré-treino, roupas também, camisetas para treino também. E é isso aí, então. Muito obrigado. As pessoas que estão comprando com o meu cupom também, várias pessoas estão comprando. Eu agradeço. É isso daí, então. Muito obrigado. Apareço nos meus shows. Estou fazendo shows. Faço shows por São Paulo. Estou com shows agora marcados em maio pro Rio Grande do Sul. Vou fazer Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Tenho também, acho que, datas para Curitiba, Florianópolis. Estou vendo também Blumenau e Balneário Camboriú. Vou ver também agora para o segundo semestre Goiânia e Brasília também. E algumas outras cidades ali também perto dessas duas cidades grandes. Então é isso daí. Muito obrigado. Muito obrigado por escutar meu podcast. E é isso aí. Até mais. Valeu.